surpreendemos bastante com o tanto de interações que nós tivemos. Nós recebemos tantas perguntas, tantos comentários, por várias vias, inbox, olha, tudo quanto é possível que podia o pessoal fazer, veio uma enxurrada de perguntas, enxurrada de comentários, e a minha equipe começou a separar um monte de perguntas, falou assim, Fernando, vamos pegar as mais comuns, as mais frequentes, que não dá para responder todas, né? Porque são muitas perguntas aqui. Então, vamos ver aqui onde estão as perguntas aqui. Mas foi uma experiência muito legal, tanto fazer como também ver a interação de todos vocês. E ver o quanto vocês realmente pegaram a essência desse trabalho. Essa técnica é uma técnica, para mim, sinceramente, depois de décadas atendendo pessoas, essa ferramenta de trabalho, quando apareceu na minha vida, mas foi impressionante, é como ligar um turbo, sabe assim, ó, nossa, quanta coisa eu consigo enxergar de uma forma tão rápida. Então, eu gostaria e quero e faço isso, que é compartilhar tudo isso que eu aprendi com quem realmente está querendo ser um constelador, também constelador, mas um profissional de ponta, tá? E foi muito legal toda essa interação. Aquilo que eu passei, eu vi que as pessoas realmente compreenderam, isso eu gostaria de saber se realmente compreenderam, né? Tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem 3 computadores, eu tô aqui. Ok, então tem o povo de Ribeirão Preto, aqui ó, Ribeirão Preto, como é que você faz o curso presencial? Aqui mesmo, é aqui, vem pra cá e faz. É aqui no Ibrax, a sede do Ibrax é aqui em Ribeirão Preto, na City Ribeirão. Nós temos uma sede própria, tá? É só entrar em contato, entra no site lá, Consciência Sistêmica, ou então Fernando Freitas CS, e aí é fácil você identificar aqui. Ah, que beleza, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Algo que para mim é importante quando eu vou passando isso, tem muitas pessoas, tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem em relação a isso. Eu vi, não sei nem se essa pergunta acabou vindo para cá, mas eu vi uma pergunta interessante que é assim, tem muita gente que fala assim, Fernando, é só fazer o curso, eu já estou pronto, parece que vem uma varinha mágica, faz assim, plim! Não, não é bem assim. O curso é extremamente didático, você vai aprender muitas coisas e o que vai acontecer a cada passo, porque precisa de treinamento e experiência, é como tocar no instrumento musical. Precisa fazer prática, precisa treinar, por isso eu estimulo muito para que as pessoas vão treinando isso aqui. Mas eu tenho certeza, que você vai ampliar demais a visão, porque a hora que você começa a enxergar e ver as dinâmicas que vão aparecendo, as dinâmicas sistêmicas que vão aparecendo, isso vai enriquecer, vai abrir os seus olhos para ver como as coisas vão aparecendo. Se você ficar só na conversa é uma coisa, mas a hora que você coloca nessa orientação espacial, que o hemisfério direito começa a mandar mensagens, aí a coisa vai ser muito interessante. Você vai ver quantas coisas diferentes, que aquilo que a mente não vê, a mente, ó, o lado verbal não vê, o não verbal mostra, tá? Olha aqui, Curitiba, Teodoro Sampaio, Jundiaí, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia. Nossa, que beleza! Campina Grande, na Paraíba. Ei, beleza, o Brasil inteiro está aqui. Que ótimo! Então vamos lá, vou pegar aqui, vou começar a falar de algumas perguntas já aqui, para começar a acelerar, para dar tempo de vocês começarem também a perguntar, de você aí mandar uma pergunta e quem sabe dá tempo de responder. É claro que nós vamos ter 1 hora de atividade aqui, então vamos aproveitar o máximo, tá? Então vamos lá. Eu recebi muitos feedbacks positivos, muitos comentários e também muitas perguntas. E agora eu vou pegar as perguntas que nós selecionamos aqui, tá? E que bom que você está aqui. Então vamos lá. Perguntas. Uma pergunta que eu gostaria de colocar assim, o que é terapeuta? Porque muitas pessoas têm várias profissões, muitas profissões, e fica assim, mas eu posso ser terapeuta ou não posso ser terapeuta? Terapeuta é uma palavra grega que quer dizer tratamento. Terapia é tratamento. Então, terapeuta é aquele que promove um tratamento. Qualquer tipo de tratamento, você é um terapeuta. Se você tem uma ferramenta de trabalho e sabe utilizar para ajudar uma pessoa a ficar melhor, solucionar problemas que ela tem, você é um terapeuta. Então, quem pode ser terapeuta? Eu vou dizer, normalmente, naturalmente, todos nós deveríamos ser terapeutas.
Eu sou terapeuta de mim mesmo, vou solucionando meus problemas. Meus filhos, quando eu vou lidar com os meus filhos, com as pessoas que eu conheço, principalmente os filhos, eu vou colocar quando eles me perguntam coisas, quando eu vou orientá-lo para a vida e mostrar algumas coisas que eles não estão vendo, que vai ser bom para ele, isso também é uma função terapeuta. E se você quiser fazer isso de uma forma profissional, aí você adquire ferramentas, visão, inteligência, foco para trabalhar em cima disso. Então vamos lá, vou pegar umas perguntas aqui, tem uma lista de perguntas, vamos ver se eu consigo responder algumas aqui que são muito importantes e foram muito repetidas. Antes deixa eu ver aqui o que o pessoal está colocando aqui, ó, Rio Grande da Serra, olha só, fique aqui alegre, não posso fazer presencial, mas estou muito grato, estou adorando suas aulas, excelente, excelente. A Lindalva, sou pedagoga, aulas são de excelente, e o curso? Aguarde, você vai saber, vai sair o módulo 4, o módulo 4. É o módulo 4, né? Eu posso falar que é o módulo 4, que vai ser amanhã, a partir das 9 horas, e lá vão ter todas as informações a respeito do curso, ok? Vamos lá, perguntas. Pessoal aqui fala, Fernando, você não respondeu as perguntas? Vamos lá. Perguntas. Doutor Fernando, eu não tenho os bonecos, não consegui aplicar a ferramenta. Bom, os bonecos, tá aqui, ó, tem até um bonequinho aqui, tem vários outros aqui, ó. Os bonecos, se você não tem os bonecos, sabe o que eu fazia muitas vezes, principalmente até em restaurante, que o pessoal me pegava assim e queria que eu visse? Eu fazia com um copinho com xícara, com clipes, com um pedaço de papel, com um monte de coisa, dá para fazer com qualquer coisa. É claro que se usar os bonecos, fica muito melhor. Mas dá para fazer, eu estava tentando lembrar o nome disso, é post-it. Aqui o post-it, ó. Isso aqui, ó, post-it, ó. Post-it, muitas vezes quando eu vou fazer numa empresa ou me pegam de surpresa que eu não estou com equipamento, eu utilizo o post-it. Eu pego isso aqui, colo na parede ou num quadro e aí eu coloco o que é o nome e põe uma seta para dizer onde direciona. Sabe onde faz? Na parede. Pega na parede um quadro branco que tenha lá e aí eu faço a constelação ó, com post-it. Então eu estou falando, se você entender a ferramenta ou o kit que você tem, é claro que ajuda demais, né? Fica muito melhor fazer com kit. Mas você entendendo a dinâmica, eu estou falando, ó, você carrega um bloquinho de post-it e você faz. Você está numa empresa eu usei de monte isso aqui de post-it. Várias vezes me pegaram, não era para fazer outro tipo de consultoria que eu estava lá e de repente, aí eu aprendi que era melhor carregar e aí eu vinha com um negócio que era isso aqui, ó. Ó, eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó. É uma coisa pequenininha que dá para guardar em qualquer lugar, eu deixava sempre no carro ou na minha pasta. E isso aqui pelo menos me ajudava, que a gente chama de kit de bolso, tá? Então nesse kit de bolso tem alguns elementos básicos aqui, com isso já me quebrava um galhão enorme. Então vai lá, não tem os bonecos, você entendendo como é que faz a ferramenta, você pode fazer com tampinha de garrafa. Uma vez eu fiz um trabalho no Hospital da Beneficência Portuguesa aqui de Ribeirão Preto, no setor de oncologia, e o pessoal trabalhava com tampinhas de remédio de quimioterápicos, tinham várias cores, era só desenhar uma flechinha e cada cor representava algum elemento. Então, criatividade ajuda demais. Bom, vamos lá. Outra, tá aqui, já me ajudaram aqui, as perguntas aqui, vem para cá agora. Aqui, esse curso pode ser feito por mim? Eu não sou consteladora familiar. Pode, esse curso aqui pode ser feito por qualquer tipo de profissional que trabalha com relacionamento humano. Se você conhece relacionamento humano, com certeza, você aprendendo, por exemplo, você é líder de equipe, de uma equipe de trabalho, você trabalha, por exemplo, como um psicoterapeuta clássico, né, como coaching, tudo isso aqui, pedagogo, assistente social, hoje em dia se trabalha demais, aonde? Dentro de mediação na área da justiça. Olha, aplicação em tudo quanto é lugar. Aqui era pedagogo, fugiu o nome, vazou aqui, sumiu já correndo.
Ela também pode usar, claro, dá para trabalhar com pedagogia sistêmica, por exemplo, ver aonde está o professor, onde está o aluno, onde ficam os pais e aluno, porque frequentemente tem conflitos a relação de pais e professores. Ixi, isso aqui dá para ver muita coisa, então dá para fazer? Dá para fazer por qualquer pessoa. O que você vai fazer é uma intervenção sistêmica, a gente chama de constelação sistêmica. Agora, como vai fazer, de que jeito, para quê? Ah, a variedade é enorme, dá para fazer? Dá. Se tiver a visão sistêmica, a compreensão da técnica, você vai ver aonde isso aqui vai chegar. Isso aqui não tem limite, sinceramente não tem. Eu posso fazer isso para mim mesmo? Eu vou montar para mim mesmo? Ah, e aí eu vou ter uma análise sistêmica individual? Eu sugiro que não, sinceramente não. Por quê? Porque se você tem um emaranhamento e uma cegueira sistêmica, você pode até montar, mas se você não tiver capacidade de ver, aquilo está na cara, mas você não enxerga. Eu sempre sugiro que uma outra pessoa faça. É possível fazer para si mesmo? É possível, mas o duro é aquilo que você coloca e você não enxerga, quando você olha de novo, está na cara, mas não enxerga. Então, uma outra pessoa que não está no seu emaranhamento, de repente, para ela fica tão evidente, ela olha e fala, por que isso aqui está assim? Mas como assim? Não é assim? Mas é assim, funciona. Não, não é. Nós nos enganamos muito. Eu, por exemplo, sinceramente, eu nunca fiz para mim mesmo. Eu nunca fiz, para mim mesmo, não. Fazer para que outro profissional olhe para aquilo, às vezes eu faço e peço para alguém dar uma olhada. Ele olhando pelo ponto de vista dele, com os referenciais que ele tem, de repente ele enxerga uma coisa que eu estou aqui, ó, fechado no emaranhamento, ok? Eu não faço comigo mesmo, porque eu sei que eu me engano, então eu prefiro que outra pessoa veja. Como enxergar dinâmicas de aborto com bonecos? É interessante, porque no curso eu vou falar muito disso aqui. Eu falar assim imediatamente agora vai ficar complicado, mas eu vou colocar algo assim, quer ver? Olha só, vou abaixar. É uma grande vantagem que essa técnica também dá para fazer trabalhos via internet, né? E essa câmera que eu utilizo aqui, essa câmera está aqui, agora eu vou abaixar e mostrar o quê? Olha só! O campo de trabalho com alguns elementos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar alguns elementos daqui. Por exemplo, como é que eu vejo dinâmicas de aborto? Não é só aborto, é dinâmicas de excluídos do sistema. Por exemplo, se eu pego aqui estão, deixa eu tirar isso aqui, o excesso de elementos aqui, vamos lá. No curso eu falo muito para trabalhar com poucos elementos, quanto menos melhor. Então tá aqui, se de repente tem uma avó, tem a filha dessa avó, esse avô, de repente então aqui, a sensação, dependendo do tipo de queixa, isso é importante, dependendo do tipo de queixa que o cliente tem, vocês vão ver. Dentro do curso eu vou explicando muitas coisas. Na conversa, na anamnese, vendo qual é a queixa, já dá para perceber algumas coisas. Se eu percebo que tem uma dinâmica de exclusão, o indivíduo se sente excluído, tem uma dinâmica de exclusão, eu sempre vou procurar algum elemento excluído do sistema. E muitas vezes tem algo que fica assim, ó. Parece que está todo mundo olhando para um lugar. E aí, de repente, fala, que estranho, parece que todos da família estão focados num ponto. E quando há um aborto, por exemplo, que é uma exclusão, podem ter outros elementos, né? Ó, eu posso trabalhar com esse kit aqui, uma coisa interessante, eu posso pegar a base sem o elemento, no curso eu explico isso, e colocar como se fosse um aborto. Aí eu coloco assim, por exemplo, a pessoa, e às vezes é algo que ela nem sabe, mas é uma dinâmica de família. Eu coloco algo aqui e pergunto, por exemplo, ao cliente, ficou melhor, pior ou a mesma coisa quando pôs isso? E muitas vezes fica assim, nossa, a sensação que, nossa, ficou melhor, parece que estava faltando alguma coisa. É interessante, você vai trabalhando com o quê? Sentimentos do cliente, você coloca, fica melhor, pior ou a mesma coisa. E aí, de repente, coloca e vê a sensação. Só de você colocar, se observar a reação da pessoa, você observa se aquilo fez sentido ou não. Por exemplo, aqui é uma dinâmica de aborto que eu posso procurar. Existem situações, por exemplo, de casal, imagina que aqui tem um casal. E de repente esse casal tem uma distância. O que aconteceu? Eles casaram e ficou essa distância aqui. Muitas vezes eu vou procurar o que foi que causou essa distância. Às vezes, pesquisando, perguntando o que você acha, às vezes tem um aborto não elaborado aqui. Algum aborto que os dois não querem falar sobre isso, só que isso faz o quê? Separa a relação do casal. E fica esse vazio.
E sabe o que acontece dentro das dinâmicas sistêmicas? Já vou avançar, não devia avançar, mas eu não resisto. Por exemplo, se tem um filho, nasceu um filho desse casal. Sabe muitas vezes o que acontece? Esse filho, ele vem para cá. É como se ele estivesse substituindo esse outro aqui. Então, identificação com um aborto. Isso aqui vai dar um problema também. Isso se vê frequentemente em trabalhos de sistêmica, ok? Mas vamos avançar, vamos avançar. Aqui, Dr. Fernando, os bonecos, como eles não andam, como é que enxerga as dinâmicas? Bom, isso é muito interessante essa pergunta. O que você vai fazer? Então existem, deixa eu trazer de volta para cá. Olha para mim de novo aqui, senão eu vou ficar aqui sem mostrando só a câmera. O que vai acontecer? Realmente os bonecos não vão andar. Tem até uma técnica da Vera Bassoi, que esteve aqui no congresso, eu convidei, que ela tem uma técnica lá que faz com que os bonecos andem, uma técnica bem interessante, tá? Mas, só que dá um trabalho, demora, mas é muito interessante. Quem quiser conhecer mais trabalho, é só procurar a Vera Bassoi. Que é uma grande amiga minha e convidei ela para vir para o congresso para mostrar isso aí. Mas o que acontece aqui? Quando as pessoas vão colocar, se você entende, lá no curso eu falo sobre esse tipo de trabalho que é uma constelação estruturada estratégica. Quando você consegue analisar as queixas, você observa a queixa que está acontecendo, você já tem uma noção do que está acontecendo. Quando você vai colocando os elementos, cada vez que o indivíduo coloca um elemento, eu trabalho com 4 itens que se você já viu os vídeos, você já sabe, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui de volta aqui. O que eu trabalho? Eu trabalho com posicionamento, onde fica um em relação ao outro. Por exemplo, distância, direcionamento, porque todos têm frente e verso, direcionamento e uma palavra mágica que chama significado. Significado. Se esse aqui é o filho, esse aqui é o pai, e aí fica assim, aqui é o meu pai. Aí eu vou trabalhar com significado, que é começar a questionar. Primeiro, como é que é o seu pai para você? E aí ele vai falar aqui que é essa relação, o que ele vê na relação. Aquilo que ele descreve, eu vou observar se aquilo que ele descreveu verbalmente realmente aparece aqui. Porque muitas vezes fala assim, não, a nossa relação é muito boa. E de repente coloca isso aqui. Isso aqui não é uma relação boa. Porque esse pai está olhando para cá, o filho está olhando para cá. O pai, se é mais idoso, esse aqui, por exemplo, é um adulto e está olhando para cá, isso já mostra que não é uma relação saudável. Por quê? Porque o pai deveria ser raízes. Raízes, ele deveria estar aqui. Esse pai deveria estar para cá. As raízes aqui, a vida dele crescendo para cá. Se ele está olhando para cá, já mostra que tem alguma coisa estranha. Então, por quê? Porque ele está olhando para o passado. Se ele está olhando para o passado, o futuro dele, então deveria estar aqui. Tem alguma coisa errada. E se ele colocar o passado, aqui está o meu pai. Minha filha também está aqui. Então tem alguma coisa estranha aqui. Porque aqui o pai deveria ser passado e o filho deveria ser futuro. Se eu colocar 2 elementos representando passado e futuro, quando eu tenho poucos elementos, eu posso colocar isso aqui. De repente eu falo assim, isso aqui representa, esse aqui representa o futuro. Esse aqui representa o passado, ou vida e morte eu posso colocar. Onde você põe o futuro? O futuro é aqui. E o passado? Se o futuro é aqui, onde é que fica o passado? Não, o passado é aqui. Bem engraçado. Quem está mais perto do futuro? O pai. Quem está mais perto do passado? A filha, porque a filha está aqui, está mais perto. Aí eu vou começar a fazer perguntas para que ele comece a perceber que dinâmicas ele montou aqui. E se isso faz sentido ou não faz sentido. Se você, como profissional, tem noção do que está acontecendo aqui, uma das técnicas, eu vou trazer de volta para cá de novo. Uma das técnicas é começar a perguntar, fazer perguntas para ficar claro o que ele está colocando. E o que faz aqui? Como é que a sua filha, então, ficou mais perto do passado do que o seu pai? E você está olhando para o futuro? O que existe entre você e o futuro? O que seu pai está fazendo aqui no futuro? E aí eu começo a fazer perguntas. Se você souber a dinâmica e começar a perguntar, o cliente ele vai começar a fazer uma série de reflexões. Trabalhar com perguntas é fundamental. E fazer a pessoa olhar para a dinâmica
e começar a comparar com aquilo que ela começou a falar, você vai ver muitas incoerências e incongruências. Então, isso já revela uma série de dinâmicas que estão acontecendo aqui, tá? E sempre lembrando que tudo aquilo que o cliente coloca é a visão dele desse momento, mas não é a realidade. No curso eu explico essas dinâmicas todas, então você vai fazendo leitura. E aí eu posso fazer o seguinte, uma possibilidade. Eu posso olhar para tudo isso, depois que ele olha e fala, tá estranho, tá esquisito. Como seria o ideal para você diante disso? O ideal, então é assim, aqui, então meu pai fica aqui, né? E o passado aqui. E aí eu vou ver que ele montou de ideal. E aqui também dá para ver que o ideal tá esquisito, porque quem está mais perto do passado é o cliente, não o pai dele. Então isso aqui também não é o ideal. Mas conforme você vai pedindo para ele mudar, colocar algo que seria mais saudável, ou então eu mesmo como terapeuta posso mudar e ver como é que seria melhor para ele. Veja como seria isso aqui e o seu pai aqui e o passado aqui, por exemplo. Como seria isso? Melhor, pior, a mesma coisa. É interessante que as sensações começam a vir. E se ele está preso numa dinâmica doentia, parece que o tempo todo eu tenho que ficar preso aqui na relação. Tem algo aqui que está complicado. E aí eu posso começar a ver. Vem um sentimento. Ficou melhor? Nossa, dá uma sensação esquisita, dá uma sensação de culpa. O que está acontecendo aqui? Bom, e como seria se a sua filha também ficasse aqui? E de repente eu coloco um elemento representando o problema que está acontecendo. E aí como é que fica? Então, cada vez que eu vou colocando elementos e vou perguntando, vou trazer a câmera de volta para cá, e vou perguntando, eu vou vendo as reações que estão acontecendo, isso vai me dando uma série de informações. É um campo enorme de informações que vai ajudando o cliente a ver a realidade. Ok? Deixa, o pessoal que está aqui, Fernando, tem muitas perguntas. Oh, meu Deus do céu! Vamos lá! Pode ser trabalhado o problema pessoal com pessoas que já faleceram? Dá para trabalhar com as pessoas que faleceram, com elas não dá, mas a relação que eu tinha com elas e tenho com elas, é claro que dá. Aliás, é importantíssimo. Por exemplo, eu posso ter uma relação doentia com o meu pai, e meu pai já faleceu há 20, 30 anos, por exemplo, e de repente eu posso ver o quê? A dinâmica de relacionamento. O que é o significado da função pai? E conforme vai trabalhando, eu começo a ver quais eram as relações doentias que estavam acontecendo lá. Por exemplo, vou trazer de volta para cá. Vou dar um exemplo. Imagina que esse aqui tem um problema com o pai. Então ele tem um problema com o pai. Aí ele vê o pai aqui. E onde fica a sua mãe? Minha mãe? A minha mãe fica aqui. Pronto. Qual é o problema principal? É com o pai ou com a mãe? Se você entende dinâmica sistêmica, você vai ver uma coisa. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta assim, quem é o casal? O que você está fazendo do lado da sua mãe? Quem deveria estar aqui? Isso aqui, por exemplo, é típico de uma alienação parental. E esse filho agora está na função de homem da mãe. Aí se de repente eu pego um elemento para dizer que é sexualidade, eu vou pegar esse elemento aqui, para dizer que é sexualidade. Onde você põe a sua sexualidade? Se ele está grudado na mãe, como é que vai ter sexualidade? E aí, casou, não casou? Onde é que põe a esposa? Minha mulher vai ficar aqui. Bom, aí eu posso fazer uma pergunta. São técnicas que eu ensino muito dentro do curso. Tá bom, se fosse, vamos fazer o seguinte. Imagina que seja a sua mulher com o pai dela aqui e você aqui. Como é que você se sentiria nesse lugar? Aí eu estou fazendo uma técnica de mudar. Como é que você se sentiria aqui se a sua mulher tivesse grudada no pai? Esse casamento vai dar certo? Onde fica a sexualidade? A quem a pessoa é mais fiel? Ao pai ou ao marido? No caso aqui, eu coloquei aqui a mãe. E aí eu começo a ver, as histórias. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema que você teve com o pai? Aí, de repente, conforme nós vamos investigando, vamos ver que a visão que ele tem do pai é a visão que a mãe deu para ele, não a visão que ele realmente teve do pai.
E aí começa a ver as dinâmicas que aconteceram aqui. E aí, muitas vezes, foram implantados na mente desse aqui uma série de ideias que essa aqui colocou com objetivos dela, para que esse aqui ficasse como o homem da vida dela. E aí ele não é livre para seguir para a vida. E aí, de repente, ele começa a ver que as dinâmicas que ele tinha com o pai não foram reais, isso foram imaginárias, implantadas. Isso aqui é possível fazer uma série de trabalhos dentro do trabalho de constelação individual com os bonecos. Só de olhar para isso aqui e falar, meu problema é meu pai, é distante, ele foi embora. Se eu olhar para isso aqui, não, o problema é que você está grudado na mãe. Essa mãe, se fosse saudável, nunca permitiria que o filho ficasse aqui, porque o filho tem que ter uma esposa e seguir em frente, e não ficar grudado na mãe. Se está grudado na mãe, está com erro de função. Isso aqui é uma função de casal. É você entender a gramática das constelações e as leis da constelação. Isso aqui fica muito claro. Isso aqui é o problema. Isso aqui, se tirar... Olha, observa como é que era essa relação de casal. Que modelo de casal tem? Bom, então vamos lá. Já está vindo pergunta. Está liberado para perguntas, hein, pessoal? Vamos aproveitar aqui. Deixa eu trazer de volta para mim aqui, senão vocês vão ver aqui. Eu estou conversando, estou vendo aqui. Após a identificação do sofrimento psíquico, como prosseguir com o tratamento? Os bonecos são utilizados para acompanhamento também, apenas para diagnóstico? De jeito nenhum. Você faz o trabalho tanto de diagnóstico como de tratamento. Se você faz um trabalho terapêutico que vai fazer várias... Por exemplo, o que eu fazia no início... Deixa eu abaixar um pouquinho mais. O que eu fazia no início era assim. Primeira sessão, quando o cliente vinha... Isso quando eu fazia atendimento e um processo terapêutico. Primeira sessão, a pessoa trazia a queixa, eu já pedia para fazer a constelação. E quando fazia a constelação em cima da queixa, eu já identificava uma série de dinâmicas doentias que estavam acontecendo lá. Nessa identificação, por exemplo, se eu estou fazendo um processo terapêutico, eu posso fazer uma intervenção naquele momento e já identificar o que está acontecendo, e geralmente eu já fazia isso na primeira sessão. Já sabia o que era o saudável, e aí eu podia identificar o que estava de doentio aqui. Quando eu faço uma intervenção única, que é a constelação única, eu já trabalho com o indivíduo mostrando o problema que ele vê, mostrando o problema que ele não vê, isso é o que ele vê, isso é o que está oculto. Aí eu mostro a dinâmica sistêmica que está acontecendo, mostro a origem do problema. Isso é uma constelação estruturada estratégica, ela tem 4 etapas. Investigação do problema, aí conversando, aí quando tem a dinâmica sistêmica, quando coloca os bonecos, aí eu vou buscar a origem desse sofrimento psíquico que está falando, a origem, e depois eu trabalho no tratamento, o que seria o saudável em cima disso. Aonde foi que a dinâmica quebrou e como voltar. Isso seria uma intervenção, que é assim. Agora, se for um processo terapêutico, por exemplo, eu posso trabalhar pequenos subsistemas e dinâmicas de subsistemas. É como assim, vamos fazer por capítulo. E aí, a cada sessão, eu vou trabalhando uma área com um foco maior. E também tudo com os bonecos. É possível? Claro que é possível. Então, não é só para diagnóstico, não. É diagnóstico e tratamento. E até para acompanhamento também. Depende do estilo de trabalho que cada profissional vai querer fazer. A técnica se adapta a todos esses tipos de atendimento, ok? Outra aqui. Alô, Pereira, de Salvador. Sou contador e terapeuta, gostei do curso, parabéns. Pode falar um pouco sobre como fazer à distância? Por exemplo, eu estou fazendo aqui à distância, né? Vocês estão vendo aqui. Uma técnica, por exemplo, utilizando esse disco giratório, eu gosto muito desse disco giratório, por quê? Porque tendo a câmera fixa, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso mudar, eu posso colocar essa câmera em várias posições, mas eu posso fazer essa rotação. Posso colocar a câmera até um pouco mais longe. E eu vou falar a Luísa, por exemplo, ela faz algo assim. A Luísa é uma terapeuta, trabalha muito com distúrbio alimentar. E ela praticamente só está fazendo à distância, porque ela acabou de ter nenê, então ela utiliza isso aqui. Aí uma dica que eu dei para ela, faz um ponto central aqui no disco e faz linhas concêntricas aqui. Então tem várias linhas aqui. E aí imagina como se fosse um relógio. Então tem o centro, e aí imaginando como se fosse um relógio. Imagina que aqui, por exemplo, para cá, você que está vendo aí, de repente aqui é 12 horas. Para o outro lado, se aqui é 12, aqui é 6.
Então, aqui desse lado é 3, aqui é 9, por exemplo. E aí eu posso falar do centro, eu posso falar assim, para onde está olhando isso aqui? Esse aqui está indo para onde? Ah, é para cá? Então está falando assim, virado para 6 horas. É que aqui a câmera está muito perto, né? Mas se eu pegar ela um pouco mais longe, ela pega o campo inteiro. Mas agora eu não vou mexer nisso aqui. Mas está aqui, de repente está aqui. Posso até colocar algum ponto colorido aqui, ó, que identifica, mas imagina como se fosse um relógio. Põe o boneco no centro e fala assim, ele está olhando para onde? Para 6, tá bom, agora vamos lá. Nessa camada, nessa, vai, você descobre, então vem aqui. E esse aqui? Ah, esse está olhando para cá. Aí eu vou posicionando. Depois, quando posiciona, fala, é isso, quer mudar? Posso mostrar de vários ângulos. Então, a pessoa pode colocar do outro lado, dá para fazer isso. Ela vai me dizendo onde é e eu vou observando. Depois eu mostro, é isso, mostro por vários ângulos. Você mudaria alguma coisa? Ah, mudo isso. Pronto, e aí eu vou fazendo o trabalho. Então, é possível fazer? É sim. Ok, Lu? Tá cheio de gente que trabalha. Eu trabalhei com isso aqui, já trabalhei e trabalho à distância, já atendi pessoas no Japão, na Inglaterra, em Portugal, na França, na Austrália, nos Estados Unidos. Veja, um monte, tá longe, mas é possível fazer o trabalho. Tem muitos profissionais que fazem dessa forma, tá? Então, tem várias possibilidades. Essa é uma das possibilidades mais simples, mas é possível? Claro que é. Aqui essa é Maria de Carvalho, sou pedagoga e consteladora. Aprendi na minha formação que não se constela criança, mas sim os pais ou responsáveis. É possível se fazer um trabalho sistêmico com ela se utilizando os bonecos? Vixe, é possível, eu faço muito. A questão é o seguinte, a criança tem uma qualidade maravilhosa. A criança revela o problema. A questão é que a criança não tem condições de resolver o problema, porque quem resolve o problema é adulto. E isso eu falo muito dentro do curso. O que é a dinâmica adulto, o que é a dinâmica de criança. Quando você vai atender uma criança, a criança ela monta com uma facilidade impressionante. É impressionante, tem casos de monte. A criança vai lá e monta, a criança revela imediatamente a dinâmica do sistema. Só que para resolver o problema do sistema são sempre os pais. Sempre. E muitas vezes quando eu atendo, por exemplo, vem a criança, eu nunca atendo a criança sozinha. Eu já fui até terapeuta de criança, mas faz tempo, bem antes das constelações. E o que eu observei, era óbvio, que se você não... A criança é a ponta do iceberg, vou colocar assim, o iceberg é a família, é pai, mãe e assim por diante. Ela é só a ponta, é o emergente. E se você não trabalhar aqui embaixo, essa criança aqui sozinha não vai resolver nada, porque ela não tem capacidade de resolução. Aí você pega, por exemplo, uma ideia, uma dica. Você pega a criança, os pais vêm. Tá bom, com quem vocês têm que trabalhar mais? Os pais. Eu peço para o pai e para a mãe montarem a constelação. Depois eu atendo a criança longe dos pais e às vezes, dependendo até junto com os pais, depende da situação, eu peço para a criança montar. E aí é interessante o que a criança monta. E a criança revela tantas coisas. É impressionante. Mas é possível fazer um diagnóstico com a criança, ver de onde ela está, o que está acontecendo com ela, e depois os pais olharem para aquilo que ela montou. E aí vão ver como é que os pais montaram. E você vai ver que os pais montam de uma forma diferente. Então tem 3 constelações diferentes. O do pai, da mãe e da criança. Porque cada um tem uma visão diferente. E quando você junta visões diferentes, você tem uma noção melhor do todo que está acontecendo. E a criança revela aquilo que os pais não querem ver. Um monte de informações para você trabalhar, ok? Vamos lá. Essa tem nome? Não. Tem outra sem nome aqui. Posso consolar para mim com objetos ocultos? Numero os bonecos por sorteio sem ler e faço os posicionamentos? Pode. Você pode fazer isso. Mas sempre tem algo que na hora que você vai fazer a interpretação, você mesmo pode se enganar. Sabe assim? Você mesmo. Eu desconfio de mim mesmo. Então se eu falo, eu vou fazer... Aí eu fico assim, qual é a dificuldade de outra pessoa fazer por você? Porque frequentemente quem faz sozinho é porque não confia que o outro vai ajudar. Eu tenho uma dinâmica de eu me basto, eu faço tudo sozinho. Isso já é um problema. Eu não confio em ninguém, isso já é um problema. Mas você pode fazer com dinâmica, com bonecos ocultos, com elementos ocultos? Pode fazer sim, pode. Vai te dar uma série de informações? Vai. Você vai ser capaz de ver e interpretar as informações de uma forma saudável? Esse é o grande questão. Pode ser que sim, se você for bem honesta com você mesmo, estiver aberto para coisas novas, mas se você faz para confirmar aquilo que você acha que é, aí você fala, não concordo, não concorda.
aí você está fechada para o que a constelação te mostra, tá? Mas eu sempre sugiro e indico para fazer com um profissional, porque senão a tendência, todo mundo que faz isso, a tendência é se enganar. Eu já peguei várias pessoas que fizeram, mostraram, então, eu vi isso, isso, isso. Aí eu olho para a mesma constelação e falo, peraí, isto. Aí começa a mostrar uma série de dinâmicas que está lá. Nossa, eu não tinha visto. É, exato, você não tinha visto, porque a sua mente está focada em algo. Você olhando de outro jeito, por outro referencial, enxerga outras dinâmicas, ok? O Viana João. Pode acontecer num relacionamento de casal entre mãe e filha, impedindo a filha de amadurecer? Pode, é muito comum isso aí. Ou se pode, porque aí a filha fica preenchendo, eu não vou dizer assim, às vezes não é nem relacionamento de casal, mas pode sim, hein? Tá? Porque a filha fica identificada com o pai, que seria o marido da mãe. É claro que aqui, se essa filha fica presa numa identificação, então pode ser o pai, pode ser essa filha identificada com a mãe da mãe, tipo assim, você, filha, vai me dar o que a minha mãe não me deu, tipo, você vai ser a minha mãe ideal, e você, eu preparo você para se tornar a minha mãe. E aqui também, aí fica presa, imagina, se ela for embora, essa mãe, se a filha for embora, a mãe se sente abandonada pela mãe dela, ou pela filha, quer dizer, pela mãe, né? Ela vai colocar na filha tudo que ela gostaria de receber da mãe. Mas sabe o que vai acontecer no futuro? Se a filha se identifica e fica presa nessa função de mãe, lá na frente, o que vai acontecer é que essa filha que se tornou a mãe ideal vai se tornar a mãe real. E essa filha que ficou nesse lugar vai acabar recebendo todo o lixo emocional dessa mãe. Lá na frente, ela vai começar, eu tô vendo que você não gosta de mim, eu vejo que você quer me abandonar, que você não quer ficar comigo, e aí começa, é um inferno. Isso, se puder ser identificado antes, melhor, né? Porque depois é um festival de culpas, é terrível, tá? Ana Paula Fonseca Ferreira, o que significa quando a pessoa coloca a sexualidade na sua frente e não atrás, como deveria ser, cortando a relação com os pais? Significa que a sexualidade está completamente fora de lugar. Muitas vezes, quando a sexualidade fica nessa posição, o indivíduo ainda está conectado com família de origem. E se fica numa conexão tão forte que eu posso ter uma boa, não vou dizer uma boa, vai assim, eu posso ter uma genitalidade intensa. Eu posso sair e trepar com o meio mundo. E as pessoas quando tem isso aí, nossa, eu tenho uma boa sexualidade, A função da sexualidade é criar vínculo, a função da sexualidade é criar um vínculo com uma pessoa diferente da família. Por isso, se não cortar o vínculo infantil do indivíduo com a família de origem, pai e mãe, muito pouco provável que entre uma pessoa para ser um marido ou uma esposa e a partir daí montar uma nova família. O que pode ter eu estou olhando a genitalidade, então eu posso ter um monte de relacionamentos só para ter um prazer sexual, mas não tem formação de vínculo. Por quê? Porque colocar a sexualidade atrás, cortando a relação com os pais, pode dar culpa, principalmente se os pais não permitirem bloquear a sexualidade ou então esses pais prepararem o filho para que o filho fique grudado nesses pais, para preencher o vazio emocional dos pais, para os pais não ficarem sozinhos. A questão é que esse filho que fica preso com os pais e preenchendo o vazio dos pais, quando os pais morrem, adivinha, ele não tem nada, acabou tudo. Os pais tiveram direito de casar, ter filhos e preencher a vida deles. Esses filhos depois não têm coisa alguma, porque perderam toda a função. E quando acordam, não tem mais nada, já passou o tempo demais, fica um buraco enorme. Então, isso, se colocar a sexualidade na frente, ela está completamente fora de ordem. A sexualidade tem que estar atrás. O que estaria na frente seria o fruto da sexualidade, são os filhos. Se a sexualidade fica na frente, onde é que põe os filhos, então? Por isso você vai ver onde coloca o marido ou esposa e onde coloca os filhos. Porque se a sexualidade está na frente, é o fruto da sexualidade, não a sexualidade. Ok? Vamos lá, Rômulo, Bourguignon. Bourguignon me lembra um vinho. Bourguignon, né? Considero que, além das técnicas, é necessário ter um olhar apurado da situação para não ocorrer interpretações equivocadas. Exatamente, Rômulo, é isso mesmo.
Como aprimorar essa percepção através do curso online? Há acompanhamento? Vou colocar assim, no curso você vai ter uma série de visões que eu trabalho muito. O que são as leis sistêmicas, quais são os posicionamentos, as 4 fases da constelação e assim por diante. Então, isso é fundamental. Você tem que ter isso aqui. Você vai ver a visão ampliando a cada vez que você trabalha com essa técnica. Então, experiência é fundamental. Agora, eu vou dizer uma coisa importantíssima. Tem acompanhamento? Tem sim, porque tem as lives. A hora que você entra, você tem as lives onde você vai praticando e depois você começa a conversar comigo e trazer as questões básicas que você está tendo. Então, quem está fazendo o curso, eu sugiro, já começa a treinar, pega um monte de cobaia. Geralmente o pessoal pega de cobaia, não devia, mas a maioria pega irmão, pai, mãe, essas coisas. Não devia, mas a maioria pega. Mas pega amigos, pega conhecidos, fala, ó, estou fazendo uma técnica, deixa eu ver com você. Posso, vai treinando. E aí você vai observando, isso para aqueles que não têm muito traquejo na parte de ser coach, um psicoterapeuta, mas vai treinando. O que vai acontecer é que a visão sistêmica vai ampliando. Quando vem tirando as dúvidas, melhor ainda. Agora eu vou falar uma coisa assim, você acha que isso, só assistir o curso e fazer isso aqui resolveu? Não. Eu falei que é como ter um instrumento musical, tem que ter treinamento, perseverança, fazendo. E aí vem uma questão, que nível de profissional você quer ser? Por quê? Você entendendo a técnica, você pegando a dinâmica básica, eu sugiro fortemente, se você gostar mesmo da técnica, que você comece a aprofundar cada vez mais, tanto a parte teórica como a parte prática, tá? Isso é fundamental. Tem pessoas que acham que é só fazer uma coisinha, se eu fizer um clique assim, pronto, eu já sei tudo. Você começou o processo. Dentro desse curso, você vai ter uma visão maravilhosa sobre muitas coisas. Mas eu falo assim, isso não tem limite. Quando você começa a trabalhar, você vai ver que cada vez vão surgir mais questões, vão surgir mais dinâmicas. Por quê? Porque isso até hoje acontece comigo. Vira e mexe, entra uma dinâmica, eu falo, opa, esse tipo de dinâmica é interessante, não é tão comum. Essa é uma variável de dinâmica, tem as dinâmicas mais comuns, tem as variáveis, e começa a estudar. Isso me estimula a quê? A estudar cada vez mais, integrar novas abordagens, e começa a ver dinâmicas que antes eu não via. Em técnicas de constelação, nossa, só de pensar acho que nesses últimos 2, 3 anos, eu desenvolvi outras variáveis que aquilo me vieram uns casos muito interessantes, aí eu comecei a achar novas variáveis. Acabou? Claro que não, tomara que venham outros casos que são desafiadores, que eu começo a ver mais dinâmicas. Isso não tem fim, é uma escada que vai avançando. Então tem o curso, tem as lives, e se realmente você quiser aprender muito mais sobre isso, estou falando, não tem limite, começa a estudar cada vez mais dinâmicas sistêmicas, ter compreensão do que está acontecendo, variáveis, participar de muitos eventos de constelação para você poder sentir cada vez mais eventos em grupo, procure ter constelações em grupo, vai afinando o seu instrumento. Isso, afinar instrumento é fundamental. Outra, se trabalhar também é fundamental. Você só leva o cliente até onde você está, tá? E tem muitos cursos de aprimoramento para você ficar melhor ainda. É como você terminar a faculdade, eu vou falar assim, você terminou a faculdade de medicina, e agora? Você vai ter um acompanhamento, você vai ter, se você terminou, você teve na formação, aí depois você vai avançar, aí você vai aprimorando, você vai fazendo novos cursos, você vai fazer MBA, você vai fazer milhões de coisas técnicas para aprimorar cada vez mais o seu trabalho. E é isso que eu espero de cada um de vocês, tá? A Beth Medenikoff. Opa, hoje tem uns sobrenomes. O seu curso é somente para quem já fez alguma formação de constelação? Não. Não é não. Por quê? Quando você faz a formação de constelação, primeiro, tá cheio de formação meia boca por aí também, tá? Então, toma muito cuidado. Se você fez uma formação boa, excelente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver o curso e vai aproveitar muito mais porque você já tem uma compreensão maior. E é interessante que esse curso, se você faz a primeira vez e depois você vai ver de novo, que essa é a vantagem do curso online, vê de novo, começa a praticar. Às vezes você vai ver uma dinâmica lá na frente, lá atrás eu já tinha explicado isso, mas como não trabalhou, esqueceu. Então quando você faz várias vezes, assiste várias vezes, eu sugiro, assiste de novo, treina, observa.
E aí você vai ver, tem muitas informações dentro do curso, mas muitas informações. E aí, se você já fez uma formação, vai te ajudar demais, porque você já tem uma boa base teórica e prática. A questão é como colocar isso aqui dentro da constelação com bonecos. Eu conheço muitos profissionais consteladores, são muito bons em grupo, mas com boneco eles ficam completamente perdidos. E é onde mais se trabalha, sinceramente, é onde tem maior número de casos. Você vai atender individualmente, você vai usar os bonecos. Se você for trabalhar, por exemplo, com mediação dentro da justiça, com pedagogia, dependendo da situação, você não tem um grupo de pessoas disponível para você fazer isso. Com bonecos, se você entender a técnica, você vai ver. Toda técnica tem os seus limites e tem as suas qualidades. Quanto mais você entender isso aqui, amplia demais a sua possibilidade de treinamento. Se você não fez nenhuma formação de constelação, mesmo você não fazendo, você entendendo por quê? Porque tem uma coisa que chama bom senso, porque no fundo fazer isso aqui chama bom senso. Se você tem noção do que são as leis dos sistemas aplicadas aqui, se você tem noção da gramática da constelação, se você tem noção do que é uma dinâmica saudável, a hora que você olha aquilo que você não vê o saudável, você já identificou o que está doentio e sabe para onde tem que levar. Então, quem não é constelador é capaz de ver isso aqui. Sinceramente, o que eu espero que as pessoas que começam a trabalhar com isso vão se tornar o quê? Um constelador de constelação individual. Querem aprofundar? Eu sempre vou falar assim, aprofundem, vocês podem ir muito mais longe, mas muito mais longe. Vocês vão poder fazer um nível de trabalho que dá para fazer com uma enorme quantidade de pessoas, mas conforme você faz, sempre vai dar vontade de ficar cada vez melhor. Todos os bons profissionais sabem que precisam aprender mais. Todos os bons profissionais. Então, você fazendo isso aqui, quem não tem formação, a informação que tem dentro do curso é suficiente para você começar a fazer esse tipo de trabalho. Você vai chegar até um nível, vai se aprimorando. Depois vem próximos níveis, e aí você vai avançando cada vez mais. Ok? Como fazer um curso básico? Eu fiz medicina, tá bom. Então eu já posso fazer cirurgia, neurocirurgia? Não, aí você tem que fazer especializações, você tem que ir mais longe. Ok? Bom, eu agradeço a participação de todos vocês. Vocês fizeram perguntas muito interessantes e isso me ajuda demais sempre a ver o que eu posso colocar mais elementos ou não em alguns cursos, deixar o que ficou claro, o que não ficou claro e assim por diante. E eu espero que eu tenha passado uma visão bem clara de tudo que eu estou passando. Sempre para mim, eu pretendo, eu quero e sempre vou colocando um foco em ser o mais didático possível, tá? Então, agradeço a participação de todos vocês que estão aqui. Então, pessoal, quer aprender? Eu sei como te ensinar. Quer fazer isso aqui? Você vai ver até onde esse negócio vai te levar. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho impressionante que agrega valor a todas as outras abordagens. Todas. Não é para competir, é para integrar. E você vai ampliar a sua visão intrapessoal, interpessoal e sistêmica. Não entendi direito, você vai ver lá no curso direito com mais detalhes. O que é isso aqui? As 4 leis sistêmicas aplicadas aqui, identificar saudável e doentio. Quando você começar a ter essa visão, é impressionante o que vai acontecer. Você não será mais o mesmo. Você vai enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxerga. Bom, você vai ser diferente, você vai fazer a diferença e você vai ver o que vai repercutir isso aqui na sua atividade profissional. Prepare-se, vai aparecer um monte de clientela porque você vai ter uma resolutividade cada vez maior. Você vai enxergar coisas que às vezes demora séculos para ver. Eu mesmo, às vezes demorava anos para entender o que estava acontecendo na dinâmica do cliente. Quando eu comecei a utilizar isso aqui, mas ficou tão na cara, eu falei, oh meu Deus do céu, como é que eu não via isso antes? Ok, pessoal? Espero você também nas lives exclusivas desse curso, onde eu vou tirar as dúvidas. Vocês já vão praticando e mexendo e tirem as dúvidas. Vocês vão se surpreender com a quantidade de conteúdo e a profundidade do conteúdo que vocês vão ter nesse curso. Até as próximas lives, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Eu vejo vocês na live do curso. Tchau!